Olá pessoal, passando aqui para a gente trabalhar a resolução de mais uma questão de estequiometria e ficar como exemplo aí para vocês treinarem na lista, né? Tivemos a aula síncrona, né? E de forma assíncrona nós temos aí a resolução dessa questão, tá? Em outro momento também trabalharemos outras questões. Então, essa questão ela envolve a reação de combustão completa. Então, a partir da combustão de 9,2 gramas de etanol, pede-se qual o número de mols de oxigênio gastos, qual a massa de água obtida, o número de mol de oxigênio gasto, a massa de água obtida, qual o número de moléculas de gás obtidas, né, o gás CO2 obtido, né? Qual o número de moléculas de água obtida e também o volume do óxido obtido. Então vamos. Primeiro passo para a resolução dessa questão é observar se a reação está equilibrada. Não é? Vejamos aqui logo de cara que o etanol está aqui a fórmula estrutural e aqui a fórmula molecular. A gente vê que tem dois carbonos. E aqui do lado dos produtos temos um carbono. Então aqui a gente já mexe no coeficiente do dióxido de carbono. Em seguida, trabalharemos ao equilíbrio do hidrogênio. Nós temos 6 hidrogênios do lado do reagente e colocamos um 3 aqui, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. A reação está equilibrada no que diz respeito ao átomo de hidrogênio. Tá? Por último, oxigênio. Então, nós temos 2 vezes 2, 4, né? Mais 3 dá 7. Né? Se eu colocar um 7 aqui, 7 vezes 2, 14. Mas se eu colocar um 3,5, né? Que eu não gosto de colocar número quebrado, mas a gente tem que colocar aqui, no caso, ou multiplicar a reação por 2, também daria certo. Mas vamos deixar dessa forma. Então, 3,5 vezes 2 daria 7. Então, estaria equilibrado em relação ao oxigênio, reagente e produto. Então, reagentes dessa reação, etanol, oxigênio. Produtos, CO2 mais água. Tá? E agora a gente pode baixar os coeficientes estequiométricos. Tá? 3,5 para oxigênio, 1 para etanol, 2 para dióxido de carbono e 3 para água. Se nós partíssemos de 1 mol, né, de 1 mol de etanol, né, ou seja, 46 gramas, né, a gente iria obter 2 mols de dióxido de carbono e 3 mols de água. Mas ele não partiu de 1 mol. A questão diz que a reação partiu de 9,2 gramas de etanol. Via tabela periódica, o que é que nós temos que observar? Aqui o carbono é 12, nós temos 2 vezes 2, hidrogênio temos 1 vezes 6 e oxigênio 16. Se fizermos essa continha aqui, né, essa conta somando-se vai dar 46. Então, duas maneiras de fazer isso aí. Né? A gente quer achar o número de mols, bota x embaixo de mols e grama embaixo de grama, 9,2 gramas. E aqui faz meio pelos extremos, né? Nós temos aí 9,2 gramas dividido por 46 gramas mol. Né? 46 gramas mol. Certo? Essa conta aí já responderia o número de mol de partida, né? O número de mol de partida do etanol, que seria 9,2 dividido pela massa molar que dá 0,2 mols. Né? 0,2 mols. Essa seria a resposta. Né? A resposta de que partiremos? Né? De que transformar o quê? De 9,2 para mol. Né? Isso aqui seria o 0,2 mols. Então a gente coloca aqui de quê? De etanol. Coloca ele aqui, 0,2 mols. Certo?
A gente tem outra maneira de fazer. Você pega o 9,2 gramas, que é a fórmula, o N, né, que é o número de mols, é a massa sobre a massa molar. Então, eu pego aqui 9,2 gramas. Coloco aqui 9,2 dividido por 46 gramas mol. Pego 46, coloco aqui, já deixei pré-montada aqui a divisão, 0,2 mols da mesma forma. Então temos duas maneiras de fazer. Temos essa aqui por regra de 3 e temos essa aqui usando a fórmula N, né? Acho interessante usarmos essa fórmula também. Aí o aluno fica à vontade para escolher qual a melhor fórmula que realmente lhe atenda, fica mais fácil, que ele entende melhor. Eu acho essa formulazinha bem interessante, vou até deixar ela em negrito aqui para vocês usarem. Então, a questão pede justamente qual o número de mol de oxigênio gasto. Veja só, nós partimos de 0,2 mols, não é isso? Partimos de 0,2 mol. Eu gosto sempre de dividir 0,2 dividido pelo de cima, que vai dar 0,2. Esse número 0,02 aqui, você multiplica por 3,5, né? Que vai dar 0,7. Esse número 0,2 dividido por 1 vezes 2 dá 0,4. E 0,2 dividido por 1 vezes 3 dá 0,6. Então, aqui nessa tarja amarela, nessa linha amarela, nós temos o quê? Os coeficientes estequiométricos reais. Né? E geralmente, esses coeficientes estequiométricos reais já respondem até algum item da pergunta. Por exemplo, qual o número de mol de oxigênio gasto? 0,7. Você só vai copiar daqui, ó, colar aqui. 0,7 mols. Partindo do que ele pediu. 9,2 gramas. Do que a questão pediu. Qual a massa de água obtida? A gente sabe que a gente tem essa fórmula aqui. Né? Nós temos essa fórmula aqui. Tá? Então, só é isolar aqui o M, que é de massa, né? Que fica o N, que é o número de mols, vezes a massa molar. Né? Vou dar um espaço aqui para a gente resolver melhor aqui. Tá? Então, continuando aqui a resolução, a massa é igual. Quem é o N? Né? Qual a massa de água? Então, você vai pegar o N da água. 0,6 mols, né? Vezes a massa molar da água. Também via tabela periódica. Grama por mol. Tá? Você vai ver que mol aqui vai dividir por mol. E vai sobrar a unidade desejada, que é a massa. Então, a massa aí vai ser igual 0,6 vezes 18, né? Que dá aí 10,8 gramas. Então, a partir de 9,2 gramas de álcool, nós vamos obter 10,2 gramas de água. Então, está resolvido o item B da questão. E assim você vai seguir esse raciocínio e vai resolver várias questões. Né? Qual o número de moléculas de gás obtida? O gás obtido foi dióxido de carbono. Fácil demais. A gente sabe que 1 mol de qualquer coisa, né? De CO2, por exemplo, que é o gás obtido, tem o número de Avogadro, né? 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, tá? Então, a gente fazendo aqui, a gente sabe que tem um número de mol lá na reação, né? Então, qual foi o número de mols de CO2? 0,4. Então, você vem aqui, 0,4 mol, 0,4, né? Mol de CO2, corresponde a X. Então, essa questão aqui é justamente você multiplicar 0,4 por o número de Avogadro, 6 exponencial 23, né? Que vai dar aí 2,4 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2, tá? Resolvida aí a questão.
ao item C, né? Resolvido aí o item C, tá bem? Então, só organizar aqui, né? A gente está trabalhando com química, vamos trabalhar de forma correta, né? O CO2 aí subscrito, tá? Na letra D, o que é que ele diz? Qual o número de moléculas de água? Quando ele pergunta o número de moléculas, olha, você já pega um mol e já resolve dessa forma. Um mol de CO2, na caso de água, ele quer água agora. Então, ele só vai trocar a espécie química aqui, que no caso agora é água, né? Então, só é substituir CO2 por água. E está resolvido, né? CO2 por água. Sendo que de água foi obtido quanto? 0,6, tá? 0,6. Então, vou passar para outra página aqui, para ficar mais fácil de ver, né? E vou trocar aqui o 0,4, que era do CO2, por 0,6. E vou substituir, claro, as espécies, né? A gente está trabalhando agora com água e vai obter resposta de água, né? Claro. Então, a gente vai aqui apagar esse número que vai multiplicar o que agora? 0,6 por 6 exponencial 23, né? Que vai dar aí 3,6 vezes 10 é 23 moléculas de água. Essa seria a resposta. O que é que ele quer dizer com isso? O que é que ele quer dizer com isso? E o que é que ele quer dizer com isso? Que partindo de 9,2 gramas de etanol, a gente vai obter 2,4 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. E também 3,6 vezes 10 a 23 moléculas de água, né? Se você não esquece essa relação em mol, você não erra, tá? E por último, gente, ele pergunta qual o volume do óxido obtido nas condições de temperatura de 25 graus Celsius, tá? 25 graus Celsius e 1 atm, as condições ambientes. A gente sabe que pela equação de Clapeyron, né, nRT, né, PV igual a nRT, ou seja, pressão vezes volume é diretamente proporcional à quantidade e à temperatura em kelvins, né? Então, se ele quer volume, só é aqui isolar o volume, tá? Isso tudo aqui vai ser dividido pela pressão, né? Vou botar aqui organizar para o aluno não se confundir. Então, o volume seria o quê aqui? Volume é igual. Se ele está falando de quem? Do óxido, né? Quem seria o óxido, né? O óxido seria o CO2, tá? O CO2 seria o óxido. Então, a gente tem que pegar lá voltando aqui rapidinho. Então, nós temos que pegar lá na equação, na nossa tabelinha, quantos mol de CO2, que é 0,4. Então, para substituir aqui, ó, volume, vou dar mais um enter, volume 0,4 vezes R 0,082 atm vezes litro, né? Vezes mol a menos 1, vezes Kelvin a menos 1, né? Vezes a temperatura, que é 298, né? Que é 273,15 mais 25, então dá 298,15. Tudo isso aqui dividido por 1 atm. Tudo isso aqui dividido por uma atmosfera, que é a pressão. Então a gente vai cortar, vai dividir atm por atm, certo? Vai dividir mol, né? Pelo mol aqui, que eu esqueci de colocar. Então, você vem 0,4 mol. Então, divida mol menos 1. Mol por dividir por mol menos 1, né? Vezes mol menos 1, no caso, já cancela aí. E Kelvin também vai ser aqui, que a temperatura é em Kelvin, né? Então, Kelvin também vai cortar com Kelvin. Então, gente, aí é só conta, né? Então, nós vamos obter um volume, tá, de 0,4 vezes 0,082 vezes 298,15, que nós teremos aí um volume de 9,77 litros. Essa seria a resposta correta, né? Claro, sem estar riscadinho aqui, e essa seria a resposta do volume obtido de CO2 a partir de
9,2 gramas de etanol. Muito obrigado e até a próxima questão.